prazer muito grande estar aqui hoje, dividindo essa live com vocês. Eu venho trabalhando já há bastante tempo nessa área de imunologia. Para aqueles que ainda não me conhecem muito, às vezes as pessoas me conhecem mais virtualmente, né? Eu sou Cristina Ribeiro de Barros Cardoso. Na verdade, eu sou imunologista, ah, formada na pós-graduação em imunologia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. E eu me pós-graduei nessa área, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, doutorado, pós-doutorado na Universidade de São Paulo, com um pequeno período no exterior. E há muito tempo já eu trabalho nessa área de imunologia humana, experimental também, mas muito visando entender a resposta imunológica de pacientes afetados pelas diferentes doenças. E quando a gente se deparou com a Covid, nós começamos a remodelar os projetos de pesquisa, as linhas de atuação, para que a gente pudesse também contribuir para essa área, para uma doença que mundialmente importante e de uma relevância muito grande. Então, só para a gente começar, o objetivo dessa live de hoje é justamente fazer as pessoas compreenderem melhor o que é imunidade, o que é sistema imunológico. Todo mundo fala, eu estou com a imunidade baixa, estou com a imunidade alta, mas o que significa isso? E o que significa isso no contexto de uma pandemia? A imunologia hoje, ela exerce um papel central para o entendimento da Covid-19, para o desenvolvimento de novas terapias, vacinas. Então, é importante que a gente consiga compreender uma notícia, uma informação e traduzir aquilo para o nosso meio, para a nossa vida, Então, mas o que é imunidade, O que é imunologia? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a imunidade, o sistema imunológico, ele é um sistema muito complexo e muito bem articulado que existe no nosso corpo e que é composto por várias células e substâncias diferentes que são produzidas por essas células. Quando a gente fala em imunidade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é defesa. Defesa contra algum micro-organismo, contra algum patógeno, ou popularmente falando, contra algum micróbio. Mas como que isso é possível? Como que isso é possível? Por que o sistema imunológico ele é capaz de atacar esses micróbios, entre aspas, esses que a gente cientificamente chama de patógenos, e fazer a gente, e prevenir, evitar que a gente fique doente? Mas por que algumas vezes isso não acontece? Porque existem doenças que se sobrepõem à nossa imunidade e a gente não consegue lidar com isso até ela se transformar, por exemplo, no contexto de uma pandemia. Bom, existe uma premissa inicial da nossa imunidade que é reconhecer aquilo que faz parte do nosso corpo e atacar aquilo que é estranho. Atacar no bom sentido, atacar de fazer a vigilância. Então, quando a gente fala em sistema imunológico, a gente está falando em um sistema no nosso corpo que é capaz de vigiar o nosso organismo. Ele é capaz de fazer um rastreamento em busca de alguma coisa que esteja errada. Ou seja, mesmo quando a gente não está doente, o nosso sistema imunológico está trabalhando. Ele está trabalhando para reconhecer ao menor sinal de que alguma coisa vai errado, reconhecer essa alguma coisa errada e fazer as suas ações de forma que evite a doença. Então, dentro desse contexto todo, a nossa imunidade ela é treinada para, primeiramente, não reconhecer como estranhas partes do nosso próprio corpo.
né? Então, quando a gente fala assim, olha, o meu sistema imune, ele sabe que eu estou infectada por um vírus. Tá, mas como que ele vai saber a diferença entre um vírus e uma parte normal, natural da composição do meu corpo? Então, para isso, existe todo um treinamento das nossas células, dos nossos anticorpos, né? Que compõem a nossa imunidade, para que a gente consiga diferenciar o que é estranho do que não é. Então, numa condição normal de saúde, a gente ataca, entre aspas, aquilo que é estranho e, ao mesmo tempo, a gente não ataca aquilo que é próprio do nosso corpo, né? E isso é muito importante, porque quando existe uma invasão do nosso corpo por um micróbio, por um patógeno, né, o nosso sistema imunológico ele prontamente consegue perceber que existe alguma coisa, alguma estrutura dentro do nosso corpo que é diferente de todas aquelas outras que ele já conhece. Né? Então, se vem uma bactéria, por exemplo, ele sabe que aquela bactéria não faz parte do nosso corpo, ou um vírus que é estranho. Então, ele é como se ele organizasse todo o seu arsenal, as suas armas, para combater aquele agente invasor, né? Aquele micro-organismo estranho que está tentando invadir o nosso corpo, de forma a produzir uma resposta que a gente chama de resposta imunológica, que nada mais é do que a reação da imunidade, né? Muitas vezes por meio do reconhecimento do HLA, né? A Cris está falando aqui, MHC, isso aí mesmo, Cris. Então a gente consegue reagir contra aquilo que é estranho, né? Então o sistema imune ele tem essa premissa e é uma premissa muito importante e muito bonita ao mesmo tempo. A gente consegue ter esse refinamento, as nossas células, que são chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos, né? Vocês já devem ter ouvido falar, eu fui fazer um exame e tem lá glóbulos brancos, leucócitos, um X de número e porcentagem. Né? Então, quem são esses? São os soldados do nosso sistema imunológico. E essas células, então, elas têm essa capacidade de refinar o reconhecimento do que é estranho para atacar e nos proteger daquilo que é estranho, ao mesmo tempo em que não ataca o que é o próprio. Né? Na grande maioria das pessoas. Mas é claro que, como em todo sistema, existem algumas falhas. E existem também patógenos ou micróbios, né, que conseguem escapar desse nosso sistema de imunovigilância. E isso é muito importante. Então, existem situações, por exemplo, em que um vírus ou uma bactéria infectam o nosso corpo, e esse vírus ou essa bactéria, eles têm a capacidade de fugir dessa busca, dessa vigília que a nossa imunidade faz constantemente. Eles desenvolvem mecanismos para evitar, para se esconder da imunidade, para se esconder da resposta imunológica. Quando eles fazem isso, o nosso sistema imunológico é como se ele não conseguisse enxergar direito aquela infecção. E aí ele não enxergando direito aquela infecção, ele não consegue reagir adequadamente. Né? Bianca, oi, todo mundo, estou falando com vocês e vendo quem está entrando. Cláudia, Bianca, todo mundo aí. Então, gente, o que acontece? A gente precisa saber o nosso sistema imunológico, ele precisa primeiramente reconhecer aquilo que é estranho daquilo que é próprio, né? Um paciente que tem uma doença autoimune, como um diabetes, tipo 1, ou lúpus, ou esclerose múltipla, ou outras doenças relacionadas, esses pacientes, eles não conseguem ter essa distinção adequada, o sistema imunológico deles acabam atacando partes do próprio corpo e aí a doença se desenvolve. Mas, por outro lado, como eu estava dizendo, nas infecções a gente tem que ser capaz de combater, né?
Então, resumindo a história, o nosso sistema imunológico ele é capaz de fazer esse patrulhamento constante do nosso corpo. E existem várias formas de fazer esse patrulhamento em busca de algo estranho. Então, a gente tem células que ficam circulando no nosso sangue, circulando, indo para diversos órgãos, tecidos, e dessa forma fazendo essa vigília. Elas percebem quando qualquer coisa está errada, quando qualquer coisa está estranha. Ao mesmo tempo, a gente, quando existe a presença de uma invasão microbiana, quando a gente fala assim de um micróbio, um patógeno invadindo, que pode ser um vírus, como o vírus causador da Covid, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, né? Pode ser um protozoário, ou de repente até um desequilíbrio da nossa microbiota normal, que antigamente falava-se flora intestinal, né? Então tudo isso o nosso sistema imunológico é capaz de detectar. Mas como que ele reage? Como que ele responde, né? Então a gente está falando de várias etapas diferentes. A primeira etapa é o meu sistema imune, as minhas células que fazem parte do meu sistema imunológico, ou seja, os meus glóbulos brancos, eles são capazes de andar pelo meu corpo em busca fazendo esse patrulhamento em busca de alguma coisa que porventura esteja errada. E se ele encontrar alguma coisa errada, o que ele faz? Né? O que acontece? Bom, a gente vai falar também, Natália, dos anticorpos de pacientes curados, a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que acontece? A gente começa a responder, a reagir contra aqueles micro-organismos invasores. Né? Eu estou falando apenas no contexto de infecção, que vai ser o foco da nossa live de hoje. Depois, se vocês quiserem, a gente, em outro momento, fala mais sobre autoimunidade, tumores, outros assuntos, tá? Mas, numa infecção, as células que reconhecem aquele patógeno que invadiu o nosso corpo, elas começam a produzir substâncias que vão fazer a comunicação entre essas células e outras células ou componentes do nosso corpo, de forma que todo o exército ele é muito bem organizado para combater aquele agente invasor, tá? Então, vamos supor que exista uma infecção no trato gastrointestinal. Existem células lá no intestino que são capazes elas têm como se fossem sensores que conseguem detectar alguma alteração, algum patógeno que tenha a capacidade de nos causar doença. Essas células capturam esse patógeno, literalmente englobam, como se comessem um pedacinho desse patógeno, e vão fazer esse patógeno ser quebrado em vários pedacinhos pequenininhos. E esses pedacinhos pequenininhos, eles vão ser mostrados para outras células do nosso sistema imunológico, né? Então, a gente acaba montando o que a gente chama de uma resposta imune e várias células do nosso sistema começam a se comunicar de forma a se organizar para combater aquele patógeno, tá? E como que é essa conversa entre as células do nosso sistema imunológico? Né? Células fagocíticas, isso aí, Caio. Células dendríticas, macrófagos, né? Pessoal, oi Andréia, tudo bem? Só um pouquinho. Pessoal, algumas pessoas estão falando que o Instagram está chiando um pouquinho. Ainda está? Estão ouvindo um chiado ainda? Hein? Se tiver tudo bem, dá um ok para mim. Bom, então voltando. Quando a gente coloca, deixa eu só ajustar aqui, gente, o pessoal está falando que o Instagram está chiando um pouquinho. Deixa eu ver se melhorou agora. Me falem se melhorou. Bom, enfim, quando o nosso corpo, ele reconhece patógenos estranhos que estão nos invadindo, ele começa a produzir substâncias que vão fazer com que essas células conversem entre elas, né? E como que vai ser essa conversa?
Então, vamos supor que uma célula que englobou um pedacinho do patógeno, ela vai mostrar esse pedacinho para outras células do nosso sistema imunológico. E isso vai vai gerar uma comunicação entre elas por meio da produção de substâncias que são chamadas citocinas. Essas citocinas, elas são substâncias que fazem a conversa entre células do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente existe essa conversa entre as células do sistema imunológico, uma imunidade efetiva ela é montada contra o patógeno que está entrando. Né? Só que essa imunidade ela precisa ser finamente regulada. E quando ela acontece de uma forma exagerada, quando o sistema imune se arma e começa a atacar de uma forma muito descontrolada, a gente pode também ter o desenvolvimento de doenças, que são doenças causadas pela resposta imunológica que foge do controle, que sai do controle, tá? Melhorou aí, gente, o Instagram? Qualquer coisa me falem de novo, tá? Bom, então, quando a gente fala em sistema imunológico, em imunidade, a gente está falando em um contexto muito mais amplo. Imunidade não é só produzir anticorpos. Muita gente acha que imunidade é sinônimo de anticorpos. É também, mas não só anticorpos. Imunidade é sinônimo de células que conseguem capturar um patógeno. Imunidade é um sinônimo de substâncias que são produzidas para fazer a conversa, a interação entre as células do sistema imune. Essas substâncias são chamadas de citocinas, mediadores, né? A gente tem também barreiras que são importantes. Então, existem outros sistemas que interagem com o sistema imunológico, por exemplo, o sistema endócrino, o sistema nervoso. E, enfim, o que a gente precisa entender de forma geral é que, primeiro, o sistema imunológico ele é treinado para reconhecer tudo que é estranho ao nosso corpo. Ele ataca o que é estranho e não ataca e não gera resposta contra aquilo que é próprio. Tá? Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, a partir do momento que o sistema imunológico percebeu que ele conseguiu entender que tem alguma coisa errada, algum patógeno invadindo, ele vai capturar esse patógeno e chamar os seus colegas, todo o seu exército, para montar uma resposta de contra-ataque. E essa resposta de contra-ataque, ela pode ser mediada por anticorpos, pelas próprias células e por substâncias produzidas por essas células, como as citocinas, como enzimas e outras coisas, né? Natália, daqui a pouquinho a gente vai falar de imunidade protetora na Covid, tá? Tô vendo aqui vocês falando. Tô preocupada com o som, tá dando para ouvir direitinho? Ok. Então, gente, essa vigília do sistema imunológico ela é extremamente importante. E por isso também que alguns grupos de pacientes, alguns grupos de pessoas acabam sendo mais suscetíveis ao desenvolvimento de algumas doenças. Porque existem algumas pessoas que têm essa imunidade desregulada, um pouco descontrolada. Todo esse conjunto, né, esses soldados, esse exército todo que se arma para atacar um patógeno, como eu disse para vocês, ele precisa ser muito bem regulado. Né? Existe, como a Dilceia falou aqui, existe uma interação entre essas células, entre esses componentes, mas isso precisa ser finamente regulado. E algumas pessoas não têm essa regulação muito fina. Né? Só para citar um exemplo do que tem sido muito falado na Covid, que pessoas cardiopatas, hipertensas, diabéticas, obesas, que têm um maior risco de doença mais grave, né? E por que isso? Talvez por causa, a gente não sabe totalmente ainda, mas provavelmente por um processo inflamatório, uma desregulação de base, glicemia alterada e outras questões que acabam, direto ou indiretamente, afetando a resposta imunológica, né? Então, quando a gente fala, né, em sistema imune, em ataque, em reconhecimento de patógenos,
a gente está falando numa vigília constante do nosso corpo para evitar que vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos nos causem doença, né? Mas já entrando um pouco nessa questão da Covid, a gente precisa entender também o que é um vírus, né? A gente está falando assim de vírus, de resposta imunológica, que para nós imunologistas parece muito claro, mas talvez para quem está do outro lado e que nunca estudou esse assunto a fundo pode se tornar um tema um pouco mais complicado. Mas o que é um vírus? Né? A gente está falando aí especialmente em SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus. A gente sabe que esse vírus ele é altamente transmissível e como todos os micro-organismos dessa classe, eles precisam da célula hospedeira para sobreviver, né? Então eles precisam do nosso corpo, das nossas células, para eles entrarem, né? Eles entram nas nossas células, invadem, usam a maquinaria da nossa célula para produzir novas partículas virais, eles precisam das nossas células para sobreviver. E depois eles acabam saindo dessas células que eles usaram para infectar outras células, né? E esse processo é um processo muito importante porque o vírus, vejam bem, ele, se a gente for pensar assim em termos de evolução, de biologia do patógeno, a gente tem que pensar que ele também não pode fazer com que a gente fique tão mal, porque ele precisa da gente para sobreviver, né? Mas, ao mesmo tempo, não só esse, como outros vírus e patógenos, eles têm algumas capacidades, algumas características que facilitam escapar da imunidade, né? Escapar da imunidade. Por exemplo, por meio de mutações, né? E outras formas que a gente sabe que tem relação com esse patrulhamento e a mostra do patógeno para o sistema imunológico. E aí, esse vírus, né, que é intracelular, obrigatório, ele passa uma parte dentro das nossas células, se replicando, e ele também acaba, além de passar um tempo dentro das nossas células, se replicando, quando ele sai para fora das células, eles têm um período de tempo extracelular até infectar a célula seguinte, a célula vizinha. E nesse momento, esses vírus, eles são passíveis de neutralização pelos anticorpos, né? E aí entra a história dos anticorpos, né? O sistema imunológico, à medida que ele reconhece que existe alguma coisa errada no nosso corpo, alguma invasão microbiana, ele começa a reagir produzindo substâncias, anticorpos e outros mediadores para atacar aquele vírus, né? Só que isso, embora exista uma teoria, né, geral, ou talvez até na prática de como que acontece na maioria das pessoas, a gente sabe que existe uma certa variabilidade. Então, algumas pessoas conseguem fazer uma resposta de anticorpos mais eficiente que as outras, né? Algumas não. Então, com isso, em alguns pacientes o vírus pode ser neutralizado mais rapidamente, em outros não. E a gente não sabe ainda exatamente como ou porquê, mas ao que tudo indica, em algumas pessoas essa soroconversão demora um pouco mais a acontecer, né? O que é essa soroconversão? O nosso sistema imunológico, ele é infectado, né? E o vírus começa uma fase de replicação muito intensa no nosso corpo, e à medida que ele vai se replicando dentro do nosso corpo, e infectando várias células, uma depois outra, ele também é percebido por aquela vigilância imunológica. E essa vigilância imunológica deflagra todo um processo inflamatório, uma reação contrária que visa justamente acabar com aquele vírus. Porque, afinal de contas, o vírus,
vai nos causar uma doença, ou ele já está nos causando uma doença, mas a gente não pode ficar doente, então a gente tem que contra-atacar, né? Esse contra-ataque, como eu disse, pode ser feito por meio de anticorpos, de citocinas, de células efetoras, como linfócitos que são chamados CD8, citotóxicos, que podem matar e eliminar as células infectadas. E aí, com o tempo, a gente espera que com o tempo exista o paciente infectado, ele passe a ter anticorpos que são suficientes para neutralizar aquele vírus e acabar com a infecção, né? Um anticorpo, ele tem vários mecanismos de ação, não só a neutralização, não vou entrar em detalhes aqui, mas quem estuda a imunologia mais a fundo sabe disso. E aí, esses anticorpos, eles neutralizam o vírus, né? Algumas pessoas parecem que não têm uma produção muito alta. E aí isso pode ser um problema na neutralização do vírus, né? A gente não sabe tudo ainda o que acontece com o SARS-CoV-2, que é esse vírus causador da Covid-19, mas o fato é que inflamar é preciso, né? Então, um dos primeiros passos da reação imunológica contra o vírus é tentar, nesse recrutamento, nesse arsenal de fatores que nós temos para combater a infecção, é tentar, de alguma forma, produzir uma resposta que a gente chama de inflamatória para ajudar a conter o vírus. Então, a gente fala assim, bom, mas inflamação, o que é a inflamação, né? A inflamação é assim, gente, sempre que a gente tem um processo infeccioso, um trauma, alguma coisa assim, vamos supor que a gente corte a mão, a gente vai ter uma inflamação naquele local, né? Existe um recrutamento de células para aquele local, um extravasamento de líquidos para o meio extravascular, a gente tem o edema, o inchaço, a vermelhidão. Tudo isso são substâncias que são produzidas e células que são recrutadas para o local da lesão ou da infecção inicial para ajudar a combater aquela agressão, né? Então, o sistema imunológico, nessa tentativa de atacar o vírus, ele inflama, ele produz uma inflamação e ele produz, no meio dessa inflamação e nas etapas seguintes, ele acaba induzindo também a produção de anticorpos, né? E de outras moléculas, citocinas e mediadores e células que são capazes de eliminar o alvo infectado. Mas o que acontece na Covid? É um processo muito rápido, né? Eu falei para vocês que a gente precisa de atacar e controlar o ataque. Então, o vírus entra, né? A gente tem os mecanismos iniciais de imunidade inata, que o Caio está muito bem falando aqui. Esses mecanismos de imunidade inata, eles conseguem detectar, a Camila também, conseguem detectar e perceber a entrada do vírus. O que é imunidade inata, gente? Imunidade inata é aquilo que é natural do nosso corpo, né? Ele requer um tempo para que a gente tenha uma imunidade, vamos dizer assim, mais forte, mais duradoura, que seria uma imunidade adquirida. Essa imunidade inata é aquela primeira reação que o nosso corpo tem quando entra um patógeno. Então, existe a imunidade inata, a inflamação, o nosso organismo começa a combater o vírus, essa resposta fica muito intensa. Então, imaginem uma guerra, o vírus se replicando e o sistema imunológico tentando controlar o vírus. O vírus replica, o sistema imune inflama, o vírus replica, o sistema imune inflama. Só que chega no momento, normalmente, na maioria das infecções, a gente consegue eliminar o patógeno e depois dessa eliminação, a própria inflamação ela vai regredindo naturalmente, né? A resposta imune inata e em seguida o que a gente chama de adaptativa. É a contração da resposta imunológica, né? Então ela tem uma subida, entra no platô e contrai depois. Isso segue a eliminação do patógeno.
Mas alguma coisa acontece com o SARS-CoV-2, né, que causa a Covid-19, que esse processo fica desregulado, né? Então, o vírus começa a se replicar, a resposta imunológica vai subindo concomitantemente, mas a replicação é muito rápida e o sistema imune inflama demais. Uma inflamação exacerbada. A gente sabe que nos pacientes mais graves, a partir de um certo ponto, existe uma linfopenia, né, uma queda de linfócitos circulantes, mas ao mesmo tempo a gente tem um exagero na produção daquelas substâncias que fazem a conversa entre as células da nossa imunidade. Né? Vocês lembram lá no começo da live que eu falei para vocês, o sistema imune, para ele funcionar, ele tem que fazer essa conversa entre todos os seus componentes. E essa conversa entre uma célula e outra célula, ela é feita por meio da produção e liberação de substâncias que vão agir em uma célula vizinha. Né? E essas substâncias são as citocinas. E no paciente com Covid-19, essas citocinas são produzidas lá na frente, numa etapa mais grave, de uma forma muito exagerada, o que é chamado de cytokine storm, ou tempestade de citocinas, isso mesmo, febre Dariol, entrou aqui. Oi Edson, tudo bem? Então, essa tempestade de citocinas, ao mesmo tempo em que ela é muito importante para combater o vírus, ela acaba gerando uma dificuldade, danos teciduais. Né? O pulmão, principalmente, ele é muito afetado e a gente tem a produção de substâncias que acabam por inflamar demais esse órgão e esse órgão fica prejudicado. Né? Então, vejam bem, a gente está falando de uma cinética de imunidade e de um descontrole. Então, o sistema imunológico ele precisa inicialmente atacar aquilo que é estranho, ele é treinado para isso, ele existe para isso, mas, no caso da Covid, alguns mecanismos contrarreguladores parecem desbalanceados e a gente ainda não sabe detalhes, muitos detalhes disso, os estudos estão em andamento, macrófagos, né, Matheus, você está falando aí isso, existem relatos já do papel de macrófagos nessa história, e o fato é que fica uma inflamação descontrolada, e essa inflamação descontrolada está relacionada a essa tempestade de citocinas, que é o excesso de substâncias que fazem a conversa entre os componentes do sistema imune, que mediam essa conversa, e isso, infelizmente, gera dano tecidual, como a gente vê em outras doenças. Né? Vejam, não é só na Covid que acontece isso. O Helder está falando aqui, esses casos graves devem ter poucas células T reguladoras. Eu também acredito nisso, Helder. O sistema imunológico, ele é perfeito no sentido de atacar e contrarregular. A gente tem que inflamar o suficiente para atacar um patógeno, mas não pode inflamar tanto a ponto de causar dano no órgão, no tecido, que é o que está acontecendo no pulmão dos pacientes com Covid grave. Então, tem que existir uma linha muito tênue, um equilíbrio entre inflamar e desinflamar. E quando a gente não consegue controlar exatamente esse processo, pode gerar dano tecidual, como acontece nas doenças autoimunes, nas doenças imunológicas, quando a resposta imune ela fica muito grande, muito exagerada, contra alvos contra os quais não deveria acontecer, né? Não deveria fazer. Então, gente, um dos pontos principais dessa história toda é a imunorregulação. A gente vê que imunorregulação é muito importante em diversas doenças. A gente precisa imunorregular. A gente tem que inflamar para atacar? Tem. É preciso inflamar para atacar. Mas é muito importante também saber o ponto de parar. A gente tem que a Lisandro está perguntando aqui, por favor, fala sua pergunta de novo, que eu perdi, tá? A gente tem que saber o ponto de parar, e essa é uma das questões assim mais difíceis quando a gente fala em sistema imune.
Porque existem mecanismos a hemostasia, homeostasia, né? Existem mecanismos contrarreguladores que nem sempre funcionam. E isso é o que está sendo investigado agora na Covid. Por que algumas pessoas evoluem para os quadros mais graves? O que é essa desregulação imunológica, esse excesso de citocinas que acontece, citocinas, leiam, substâncias que fazem a inflamação, que fazem a conversa entre as células do sistema imune. Existem outras que fazem a anti-inflamação também, né? Então, o que acontece na Covid-19? Isso daí a gente ainda está investigando, a gente não sabe exatamente, né, o que está acontecendo. A Drica está perguntando aqui se eu acho que tem relação com doença sistêmica, visto que tem a enzima conversora de angiotensina ECA2 no coração, fígado, pulmões e rins. Sim, Drica, sim, parece que tem sim. Só respondendo um pouquinho mais aqui a resposta à pergunta da Drica, o vírus, o SARS-CoV-2, que é o nome, né, desse novo coronavírus, ele invade as nossas células por uma molécula chamada ECA2, ou ACE2 em inglês, né, enzima conversora de angiotensina, que existe, ela é expressa em diversos órgãos do nosso corpo. E isso está relacionado a um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tem relação com regulação de pressão arterial, com controle hidroeletrolítico do nosso corpo e vários outros pontos. Inclusive, essa enzima ECA2 ela é importante para a produção de peptídeos que têm ação imunorreguladora. Vejam, a gente estava falando de regulação aqui, né? Então, essa enzima é importante para isso, tá? E daí, quando a gente tem a desregulação, alguma coisa pode estar errada e pode ser que seja relacionada a essa enzima, sim, Drica. Mas os estudos ainda estão em andamento, né? Muita coisa ainda é suposição, a gente não sabe de tudo. Bom, mas como fazer com esses pacientes, né? Uma outra questão que muita gente coloca mas doutora, não tem tratamento? Por que não tem um tratamento ainda? O que pode ser feito com esses pacientes, né? Isso no intestino também, Matheus. Só respondendo, desculpa, gente, só respondendo aqui o Matheus, professor Matheus Dias. Tem alguns artigos científicos já mostrando que microbiota intestinal pode ter alguma relação aí com Covid, viu, Matheus? Intestino, né, expressão de ACE, tem várias coisas relacionadas também. Bom, voltando aqui sobre o tratamento, né? A gente sabe que todo mundo quer um tratamento para essa doença, mas como tratar? Como descobrir um tratamento, um novo medicamento da noite para o dia? E uma vacina, né? Por que demora tanto? Essas são algumas das questões que são principais, que todo mundo sempre nos faz. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: qualquer medicamento para entrar no mercado, ou mesmo vacina, precisa passar por vários testes, que vão desde testes de eficiência a testes de segurança, ou o contrário, de testes de segurança a testes de eficiência. Né? Então, a gente tem que saber, aquele medicamento ele tem que ser capaz de eliminar a infecção, eliminar o vírus, mas ao mesmo tempo ele não pode ser tóxico para o nosso organismo, porque de nada adianta eu dar um remédio para um paciente se esse remédio vai fazer mais mal do que bem ao paciente, né? Então, por isso, existem várias etapas que precisam ser seguidas, várias fases que a gente chama de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E em cada uma dessas fases, dessas etapas de produção de um novo medicamento ou de uma vacina, existem testes específicos que precisam ser feitos. Então, primeiro a gente tem que avaliar a segurança, tem que avaliar, no caso da vacina, a imunogenicidade, se ela realmente vai induzir uma resposta imune, por exemplo, vai produzir, o paciente que toma vacina, ele vai produzir anticorpos contra aquele vírus, né? A gente tem que avaliar se funciona numa pequena parcela da população primeiro, para depois expandir para uma porção maior da população. A gente tem que ver também se
a questão do escalonamento, da produção industrial daquele fármaco, que também são questões assim que talvez não diretamente biológicas, mas que interferem no tempo para colocar um medicamento no mercado, e outras questões mais, né? Então, é muito complicado a gente querer um medicamento da noite para o dia, todo mundo quer, né? O que pode ajudar, né, ou talvez agilizar um pouco, é o que muitos pesquisadores têm feito, inclusive brasileiros, que é tentar buscar por meio de outros, oi Matheus, de novo, buscar por meio de outros medicamentos que já existem no mercado, uma segunda ou uma terceira atuação para estes medicamentos. Então, por exemplo, a gente tem um medicamento que é usado para um tratamento de uma verminose, e às vezes pode ser que esse medicamento tenha uma ação antiviral também, que a gente não sabia até então. Então, nesse caso, né, e em tantos outros que estão sendo testados, às vezes o teste de medicamentos já conhecidos pode ajudar a estabelecer um tratamento um pouco mais rápido, uma vez que algumas etapas de teste já foram feitas, como a questão da toxicidade, da tolerabilidade, né? Mas o importante é que isso seja feito sempre dentro dos padrões de segurança e de efetividade para os pacientes, né? Então, por mais que a gente tenha essa ansiedade de querer um tratamento, uma vacina para ontem, os cientistas precisam de tempo para trabalhar e às vezes são tempos que dependem de eventos biológicos, né? Não dependem assim eu quero adiantar esse tempo. Bom, nem sempre é possível, né? Sim, Ellen, seria uma forma mais rápida esse reposicionamento de fármacos. A Amandinha está perguntando aqui se eu acho que as células natural killer poderiam ser um alvo de estudo para o combate da Covid. Sim, Amanda. As células natural killer são algumas células que existem, né, da imunidade inata no nosso corpo e são super importantes no ataque às células infectadas por vírus. Porque as células, quando ficam infectadas pelo vírus, elas tentam escapar da imunidade, como se elas colocassem uma capa para se esconder do sistema imunológico. E as células natural killer, que traduzindo do inglês para quem não conhece, são células matadoras naturais, uma espécie de linfócito que a gente tem no nosso corpo, elas atacam justamente essas células que se escondem da resposta imunológica. Então, com certeza elas devem ter um papel nisso também. E aí a Laiane Amorim, né? 21 Laiane Amorim, e a Camila está falando aqui de tempo e investimento, muito importante isso também. Precisa de tempo e de investimento em pesquisa para a produção de novos medicamentos e vacina. Bom, e falando de outros tratamentos que saíram recentemente na mídia e já falando, né, também da questão da soroconversão e dos grupos de risco, o que acontece é o seguinte, existem tratamentos que estão sendo testados que já existiam no mercado. Só um minutinho, deixa eu responder uma pergunta que alguém está perguntando por que um aumento de neutrófilos, uma redução tão brusca de linfócitos. Yane, eu também queria saber disso, viu? Eu também queria saber. Desculpa a gente interromper, mas é que surgiu uma pergunta muito importante aqui. Só abrindo um parênteses aqui rapidinho, me perguntaram, existe um desbalanço imunológico, uma redução de linfócitos com aumento de neutrófilos, que são células que originalmente combatem bactérias, né? Isso daí é um assunto que a gente precisa investigar mais a fundo, porque que esses pacientes têm esse desbalanço em prol de neutrófilos, que são células que também liberam enzimas e substâncias pró-inflamatórias que causam dano tecidual. Isso é muito importante. Bom, gente, voltando lá, senão não vai dar tempo. Qualquer coisa, depois vocês deixem as perguntas que a gente tenta responder o máximo que der. Bom, falando dos tratamentos, existem várias drogas, vários fármacos que estão em testes que já eram conhecidos antes, como medicamentos antirretrovirais usados no tratamento do HIV, medicamentos relacionados ao ebola, lembram do ebola lá na África? Medicamentos como que modulam
a imunidade, né? Como a gente sabe, cloroquina, hidroxicloroquina. E tem medicamentos também utilizados para segurar aquela resposta inflamatória que pode ser excessiva e causar dano nos pulmões dos pacientes ou em outros órgãos. Como, por exemplo, a gente sabe que anticorpos contra a interleucina 6 têm sido usados, né, em teste para combater essa inflamação excessiva. Mas nada disso ainda é 100% eficaz ou 100% provado. Então, todos esses medicamentos ainda estão em teste. Não existe hoje nenhuma fórmula, nenhum medicamento que a gente possa dizer: esse com certeza é bom, esse vai resolver o problema. Né? A gente, infelizmente, hoje a gente ainda não tem. A gente espera que logo nós tenhamos aí uma evolução nesses testes de novos medicamentos. Uma outra questão que tem sido falado muito atualmente é a transfusão de plasma. Né? O plasma hiperimune, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Né? Michele Guerreiro está perguntando aqui se a tempestade de citocina está associada ao perfil TH17 também, Michele. TH1, TH17, tá? É o que é mais prevalente. Bom, então a gente está falando de plasma, né, gente? O que é o plasma? As pessoas que conseguem melhorar da Covid-19, elas têm uma produção, em geral, de anticorpos contra o vírus SARS-CoV-2, contra esse coronavírus. E esses anticorpos, teoricamente, eles são importantes para neutralizar o vírus, né? Então, em teoria, por isso que as pessoas, né, é um dos motivos que essas pessoas conseguiram convalescer, né? Então, elas têm um plasma convalescente, né? O que é o plasma? O plasma, para quem não é da área, é a porção líquida do nosso sangue. O nosso sangue ele é composto de células e de um líquido, né? Essa porção líquida, que é o plasma do nosso sangue, ele é composto de água, proteínas e outras substâncias que são muito importantes e fazem um papel acessório ali às células que circulam. Então, quando a gente fala de plasma de pacientes convalescentes, significa que nesse plasma nessa porção líquida do sangue desses pacientes, existem anticorpos. Os anticorpos ficam circulando no plasma. E esses anticorpos são específicos para o coronavírus. Então, em teoria, se a gente pega o plasma de uma pessoa que já sarou da doença e transfere esse plasma para uma pessoa que ainda não conseguiu melhorar ou que está começando sintomas ou talvez até numa fase mais avançada, em teoria a gente deve ser capaz de controlar melhor essa doença, fazendo essa transferência do plasma de um paciente que já melhorou para outro que ainda está numa fase de infecção ativa. Né? Essa transferência é o que tem sido tentado agora, existem vários projetos de pesquisa em andamento, e alguns relatos já publicados no exterior, mostrando para a gente que pode ser uma terapia, e não é novidade, né? A transferência de plasma convalescente, ela já existe há anos, já foi usada em outras epidemias, pandemias, como se quando a gente não tem um processo de imunização ativa, a gente lança mão da imunização passiva, né, que é essa transferência dos anticorpos já prontos. Ao contrário da vacina. A vacina, ela induziria uma resposta ativa da nossa própria imunidade. É diferente, uma vacina é uma resposta ativa e duradoura. A transferência de plasma, ela também vai fornecer ao paciente os anticorpos que ele precisa para combater o coronavírus. Só que aquilo não é duradouro. Você vai dar para o paciente e aquilo vai fazer efeito durante um tempo e depois vai ser eliminado, né? Ao contrário do indivíduo que é vacinado ou que teve uma infecção ativa e que o seu sistema imunológico conseguiu reagir e ele, por conta própria, está produzindo os seus próprios anticorpos que espera-se que sejam
eficientes, né? Mas tem que tomar cuidado, a Cláudia está perguntando aqui sobre a transmissão de doenças na transferência de plasma, isso é muito importante. Esse plasma precisa ser testado contra a presença de infecções, assim como uma transfusão de sangue, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não transferir doenças para os pacientes. Bom, e uma questão, né, que está sendo levantada recentemente, embora a gente não vou entrar muito, porque a gente não tem dados científicos ainda para a gente se pautar muito, é a questão da reinfecção, né? Existem alguns países já relatando a reinfecção, pacientes que tiveram uma vez e o que a gente esperaria, né? Que o paciente infectado ele teria uma imunidade duradoura e não seria reinfectado, né? Não teria a doença novamente. Mas, ao que tudo indica, embora essa seja uma característica comum dos coronavírus, né, de dar essa imunidade, parece que algumas pessoas estão apresentando reinfecção, né? Mas a gente ainda não tem dados científicos suficientes para discutir isso, né? Mais a fundo. Então vamos esperar aí para ver o que a ciência vai nos mostrar a respeito disso. Mas o fato é que a gente não sabe tudo ainda a respeito desse vírus e da Covid-19. Estão me perguntando aqui sobre anticorpos, produzir anticorpos humanizados contra SARS-CoV-2. Sim, é uma possibilidade, né? A gente identificar os anticorpos que têm maior ação neutralizante e produzir esses anticorpos sinteticamente no laboratório ou na indústria e aplicar isso nos pacientes. Isso é uma possibilidade de terapia também, mas precisa de tempo, né? A gente também precisa de tempo. O Lisandro, você me perguntou de novo aqui, eu mais uma vez, desculpa, eu perdi a sua pergunta. Se puder falar de novo, tá? Bom, são muitas perguntas, gente, tem muita gente perguntando aqui. Uma coisa, por fim, eu queria falar para vocês o seguinte, sobre a busca de informações, né? O tempo passa tão rápido, a gente mal começou, já está quase dando 1 hora de live. Bom, a gente precisa tomar cuidado também um pouco com as informações que a gente obtém, né? Então, igual eu estou falando para vocês aqui, vamos ver esses casos de reinfecção, vamos ver o que a ciência vai nos falar sobre isso, né? Quando a gente busca informações sobre Covid ou sobre qualquer outra questão, é muito importante a gente ir em bancos de dados científicos, de fato. A gente entende que nem todo mundo tem essa formação na área da ciência para uma leitura científica, né? Mas é muito importante a gente seguir fontes confiáveis, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Imunologia e outras fontes, de forma que a gente consiga informações mais refinadas e confiáveis. E um ponto muito importante é a gente ficar atento também às publicações científicas. Então, em tempos de pandemia, a gente que trabalha com isso, né, tanto em pesquisa, docência e tudo, não sei se eu falei para vocês no começo, eu esqueci de falar, eu sou professora de imunologia da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, em tempos de pandemia, a quantidade de informação, inclusive científica, é muito grande. Inclusive, é difícil até para a gente acompanhar tudo que sai todo dia. Mas existem revistas científicas que têm um nível mais alto, um crivo maior, e a gente consegue por aí conseguir triar algumas informações e filtrar. É muito importante confiar em fontes científicas nesse momento e ter a informação, né? Inclusive, esse é um dos motivos dessa live, para a gente conseguir passar a informação para quem não está exatamente dentro da ciência, né? O Instagram da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, @FCFRP da USP, também tem divulgado muito, né? sbi.imuno. Isso é muito importante, né? Então, eu queria finalizar aqui com vocês. Eu sei que tem muitas perguntas. Mais alguém? Bianca? A próxima pode ser de 2 horas. Bianca, fala pro Instagram aí. Mais alguma pergunta, gente? Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês é que assim, a gente
tem uma estrada muito grande ainda para caminhar. A gente tem muita coisa para aprender. Ah, a gente tem muita ciência para desenvolver ainda sobre esse novo coronavírus, sobre a doença causada por ele, que é chamada de Covid, né? A Covid-19 é a doença, não é o nome do vírus. Mas, assim, de forma geral, o que a gente precisa ter em mente é que a gente, essa infecção, ao que tudo indica, ela gera um descontrole na nossa imunidade. Ela gera um descontrole, ainda tem muito a ser discutido sobre isso, ela gera um descontrole e esse descontrole imunológico parece ser um dos alicerces para a evolução para a doença grave. Então, mais do que nunca, a imunologia precisa ser estudada, a gente precisa compreender melhor o que está acontecendo, para a gente conseguir desenvolver novas terapias e vacinas, inclusive, né? Porque sem vacinas fica muito difícil. A vacina é extremamente importante para a gente conseguir evitar essa e outras doenças infecciosas, né? Então, alguém de Manaus, a Denise, né, de Manaus, obrigada, Denise. Manaus não está numa situação mais difícil, né? Vamos cada um fazer a nossa parte. Mais alguma pergunta, gente? A live vai ficar salva por 24 horas, depois a Sociedade Brasileira de Imunologia vai deixar ela disponível até no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver depois. Enfim, bom, mais alguma pergunta? Não? Bom, então é isso, pessoal. Nós vamos parando por aqui, tá? As minhas recomendações como imunologista, a Mônica está perguntando aqui, é ótima pergunta para a gente finalizar, Mônica. A gente precisa, não tem segredo, né, gente? A gente precisa se alimentar bem, praticar atividades físicas, evitar estresse, que não é fácil, né? A gente precisa tentar manter um estilo de vida mais saudável para que a gente consiga ajudar a nossa imunidade, né? Fora isso, dormir bem, né? Não existem assim, muitos milagres. E essas pessoas que fazem parte dos grupos que a gente está chamando hoje de grupos de risco, embora existam pessoas mais jovens, né? Também tem que tomar cuidado, tá bom? Um abraço a todos e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!